Eu quero começar esse podcast aqui até de um jeito diferente. Eu preciso falar algo muito importante para vocês e eu quero chamar a sua atenção. Vocês sabem que nós estamos com o Youngcast já há um bom tempo e eu nunca, é tanto vocês que acompanham aqui, que assistem, eu nunca coloquei aqui no Youngcast um QR Code sequer. E não por falta de propostas. Eu nunca coloquei uma empresa sequer, eu nunca coloquei um produto sequer no Youngcast. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo sabe disso. E por que, André, que você nunca colocou? Por que, que o Young nunca teve um patrocinador, um QR Code? Eu sou muito fã da ideia de ser uma pessoa que anda conforme a voz de Deus. Deus, ele sinalizou no meu coração, a hora certa você vai saber qual é, apenas trabalha. E eu obedeci. E agora, senhoras e senhores, eu posso dizer que chegou a hora certa, mas não de colocar aqui um QR Code para um patrocínio, não colocar aqui um QR Code para um produto. Nós vamos, de fato, iniciar no Youngcast o primeiro QR Code e vai ser por uma boa ação. Eu estive agora em Angola, em Luanda, lá em Angola, e eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Ana Elisa, que a partir deste episódio será a única, olha só isso aqui é fantástico. A Associação Ana Elisa, ela será a única associação, o único QR Code que nós iremos inserir aqui nesse podcast. Eu vou deixar lá no meu Instagram um vídeo, vocês vão no meu Instagram e assistam o vídeo da Associação Ana Elisa. Vocês vão gostar muito do que eu vi lá. É realmente uma comunidade carente, né, ali no Mayumbe, na África, e eu tive a oportunidade de presenciar aquele trabalho. Eu agora tenho uma missão, ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças e ser de fato um diferencial. Então, a partir de hoje, o Youngcast está adotando a Associação Ana Elisa. Você pode ajudar uma criança na África, você pode ajudar o desenvolvimento de uma província na África que precisa muito de você. O seu pouco, o seu simples pode ser muito, pode fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Então, eu vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua doação. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Youngcast. Que alegria receber você por aqui. E sim, senhores, estamos indo agora para a nossa terceira entrevista com o nosso querido convidado de hoje, que vocês nos pedem muito lá no Instagram. Eu gosto do pastor polêmico, eu gosto do pastor lá que viralizou, falando dos órfãos e das viúvas. É claro que nosso público está sempre interagindo, sempre pedindo, e a gente traz. Nós estamos recebendo hoje o pastor Diego Reis aqui no Youngcast. Antes de seguir com o pastor, eu quero fazer alguns anúncios. Nosso Instagram está indo para 1.500.000 pessoas, então segue a gente no Instagram, vou deixar aqui as redes sociais embaixo. A Associação Ana Elisa vai aparecer durante a nossa entrevista o QR Code. Faça sua doação de hoje. Se você ainda não fez a doação, faça sua doação. Lembrando que nós estamos agora com essa missão de ajudar aquelas crianças na província do Mayombe, lá na África, né? Precisamente ali em Luanda. E nós estamos com essa missão e eu quero contar com a nossa audiência, quero contar com o apoio de vocês, porque é importante que o nosso projeto ele seja um projeto não apenas de números, mas também de resultados. Então, quando você ver aparecer aí o QR Code, aponta a câmera do celular, faça sua doação e nos ajude a ajudar quem mais precisa, né? Quem são as pessoas que mais precisam do nosso apoio e da nossa intervenção. Vamos seguindo aqui, eu vou deixar também o TikTok para vocês nos acompanharem. Vocês vão poder verificar aí o nosso TikTok e acompanhar todos os cortes do Youngcast, tudo que rola pelo TikTok. Você consegue diretamente na descrição aqui, clicar no link e ir para o TikTok do Youngcast. Estamos aqui com o homem das polêmicas, ele, a máquina. Nosso querido amigo pastor Diego Reis, seja bem-vindo ao Youngcast, meu amigo. Young, rapaz, Mais um, hein? mais um só retificando, é o quinto. Você É tá o brincando? Quinto? É o Não, nosso não é quinto. não, pô. Só É o você quinto. contar lá. É o nosso- quinto. Ou é o quinto ou é o quarto. Eu acho que é o quarto. Isso, é o quinto ou o quarto. Primeiro Ó, com a a camisa primeira verde, com a camisa verde, depois com a camisa que deu os marrom, cortes. camisa marrom da Polo, que você falou, veio de Polo, pastor? Aí, Isso. aí a terceira com a cinza da Jeep, hashtag eu sou Eu da sou. Jeep, e E a agora é a do quarta. Instituto. Do Instituto, que Teve foi a uma que você- primeira. Ah, Agora é a quarta, então.
Então eu já automaticamente preciso dar uma olhada aqui no meu cenário e colocar aqui Eu tô precisando a de... estatuetazinha do pastor Diego Reis aqui, que já virou de casa. Eu tô precisando de um quadrinho lá na sua recepção, da minha foto. Ó, Gui, cadê a foto Tem que ter, pô. Não, o cara vem aqui 5 vezes, não tem nem como. Tem que ter, tem que participar. E assim, o pastor Diego Reis, né, todas as vezes que ele vem, realmente movimenta bastante. Ele realmente não tem papas na língua. Essa que é a verdade. E hoje ele está por aqui. Meu amigo, vamos introduzir, vamos começar. Nós sabemos que teve a transição, né, no caso da Jeep, e você fez uma coisa, cara, que eu nunca vi ninguém fazer, cara. Eu falei, ele realmente é corajoso, que é justamente você estar à frente de uma obra, construir durante 10 anos e através do chamado de Deus você emancipar essa obra, você colocar outras pessoas sobre essa direção. Vamos introduzir já falando disso. Como que foi essa orientação que Deus te passou? E como foi esse ato, fazer isso, passar a igreja para outras pessoas? Ô Yang, boa noite, a paz do Senhor. Feliz em estar aqui mais uma vez com você, que eu já considero um grande amigo. Sim. Nos apoiou aí na eleição, sempre aí falando conosco, conversando conosco. Sobre a transição da Jeep, foi algo que não foi fácil. Não foi da noite pro dia. Não foi assim, hoje eu levantei e eu vou fazer a transição. Deus falou comigo 1 ano e meio atrás, antes de eu fazer a transição. E eu falei, Deus, mas como que eu faço isso? Eu sou o presidente. Aí Deus me falou assim, mas o presidente é o dono da igreja? Eu sou o dono da igreja. Eu falei assim para Pedro no livro de Mateus, quando Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo, eu falei, Pedro, tu é pedra pequena, mas eu sou a rocha. A igreja é minha. E doeu, porque é um trabalho que eu construí junto com a minha esposa, junto com alguns obreiros, e daqui a pouco eu tenho que fazer a transição mediante a direção de Deus. E não foi só a sede, foi 7 igrejas que nós emancipamos. 7 igrejas que hoje os pastores são os presidentes da igreja, onde eles seguem o chamado deles, e nós estamos seguindo a nossa caminhada. Mas não foi fácil, mas o problema é que hoje em dia, Yang, os pastores estão se achando o dono da igreja. Agora o presidente é vitalício, né? Presidente é vitalício, até o nosso presidente da república é 4 anos, muda, coloca outro, não é assim? E por que nas igrejas os presidentes mudam o local, muda o líder dos obreiros, muda a líder do ciclo de oração e o presidente não muda por quê? Porque ele é o dono? Na minha opinião, não tinha que ter que presidente é vitalício. Como que tinha que ser, pastor Diego Reis? 2 anos. 2 anos. Coloca outro. 2 anos, coloca outro. E não pode nem se reeleger, só daqui 10 anos. Aí eu tenho certeza que a nossa igreja ia ser muito, muito melhor. Eu tenho certeza que mentes inteligentes iriam assumir, mentes de pessoas inteligentes, o nosso evangelho iria ter mais crescimento. Sim. E quais são, assim, por exemplo, os benefícios dessa transição, dessa troca de líder na igreja, para a igreja? Quais são os benefícios? O único benefício é pro reino, que o reino vai ganhar. Na onde que mostra, pastor não é dono de igreja. Pastor não é dono de igreja. Não é dono de igreja. Não é dono de igreja. Jesus, quando ele é levado ao céu, ele diz assim, eu vou, mas não vou deixar só. Eu vou deixar quem? O meu Consolador. Eu vou deixar o meu Espírito. Vou deixar o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, quem é que age? Não é o Espírito Santo? Na igreja que primitiva, a igreja cresce e o Espírito Santo faz o primeiro milagre em Atos 3. O Espírito Santo, na primeira prisão, ali tira Pedro e João, que iria ser preso. Em Atos 5, o Espírito Santo mata Ananias e Safira por causa da mentira. Então o Espírito Santo, ele conduz a igreja. Se o pastor não tiver o Espírito Santo, se ele não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, como que ele vai guiar a igreja? Ele vai achar que a igreja é a empresa dele. Ele vai achar que a igreja tem que passar de pai para filho. E a igreja não é isso. A igreja não é a minha casa. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Saul, o povo pediu, Deus permitiu. Veio Davi, e assim vem indo, até chegar em Cristo. Sim. Então os pastores precisam entender que eles não são dono. Eu não sou o dono da Jeep, eu não sou dono de nada. E foi passado, a obra continua, alguns ficou, alguns não ficou, mas a obra caiu, a obra parou, a obra fechou? Não, por quê? Porque a obra não é minha. Mais uma vez Jesus mostrando, tá vendo, pastor Diego Reis? Sem você a obra anda. Tá vendo, pastor Diego Reis?
Sem você, tem alma sendo salva. Então, as pessoas não podem idolatrar ninguém, porque a obra é de Cristo. A obra de Cristo. Você acredita que justamente nesse ponto sobre idolatrar, isso aí você trouxe algo que é fantástico. Qual a sua visão, por exemplo, sobre os membros que eles idolatram o pastor, em qual sentido? Se o pastor vai, não, se o pastor vai para aqui, eu estou com o pastor e não com a igreja. Se o meu pastor não está mais aqui, eu saio desse campo e vou para o campo que ele vai dirigir. Se ele não está lá, eu saio daquele campo. Qual a sua visão diante dessas pessoas que idolatram o pastor? Ô, Yang, eu acredito que pode ter um respeito com o pastor, Uhum, pode ter uma afinidade, certo? uhum. Mas se o Espírito Santo não me conduziu que para sair, o pastor pode ir, eu vou continuar na obra. Quando eu vim aqui para Jesus, os missionários que me ganhou aqui para Jesus, eles congregavam comigo na congregação e eles saíram e montaram uma igreja. Aí o missionário falou assim para mim, pastor, pastor não, na época nem pastor eu era, ô irmão Diego, você não vai vir conosco? Eu falei, não, não vou com vocês. Deus me chamou aqui. Eu amo vocês, vocês ganharam eu aqui para Jesus, mas foi até aqui. Aqui agora eu preciso aprender a caminhar sozinho. Então, eu posso amar o pastor Yang, eu posso admirar ele, posso ter um respeito, um Uhum. carinho, mas eu não posso idolatrar. Senão, eu vou estar falando o quê dos católicos? Os católicos idolatram uma santa e eu idolatro um homem. Mudou o quê? Por isso que eu falo que esse nosso evangelho é pagão. É evangelho que o filho dá benção para mencionar. Benção, mãe. Peraí, benção? Benção, pai. Os crentes pedindo Uhum. bênção, não é a paz? A paz do Senhor? Na onde que eles saíram do catolicismo, mas eles continuam pagão. Continua do mesmo jeito. Então não mudou, está dentro deles. Saíram do Egito, mas o Egito está dentro deles. Agora, um ponto que você falou, você construiu durante 10 anos ou mais de 10 anos a DIP, você fez esse trabalho, mas para quem não te conhece, você tem uma história antes disso. Resume um pouco de onde começou a sua história. Ô, Yang, eu começou em 2011, né? 2011, 2009 eu sou excluído da facção, não por erro meu, por erro de um companheiro, mas como eu era o Uhum, final, como eu estava na final, vai refletir em mim. É um exemplo. Se você é gerente de uma empresa e tem um erro, quem vai ser cobrado? O gerente. Então, é só uhum, para o povo entender o que é a responsabilidade. Eu estava na final, final da FM, tomar conta de todas as biqueiras do comando, e o companheiro errou, que era o gerente, uhum, e ele não me avisou. Mas nessa aí, a sintonia final veio para cima de mim, que eu era o responsável. Na onde houve a minha exclusão em cima disso com retorno. uhum. Então, em 2009 eu sou excluído, em 2011 eu aceito Jesus, e ali começa um novo trabalhar na minha vida. Depois de 8 meses que eu estou servindo Jesus, os irmãos me ligam que o meu retorno voltou, para mim voltar para a facção, mas aí eu falei que eu era crente, que eu tinha conhecido Jesus, aceitado Jesus, e eu segui a minha caminhada com Cristo. E dali nós foi ungido a cooperador, depois a diácono, a presbítero, evangelista, tudo certinho, até nós chegar aí na DIP, onde Deus colocou um trabalho na nossa mão, mas não deu para nós, colocou até um certo tempo. Naquele tempo, Deus falou: agora pode fazer a transição e pode ir para outro, que você vai agora fazer outra Uhum. caminhada. E tanto que as portas dos presídios do interior que tá se abrindo para mim. Onde eu recebi o convite, já fizeram o meu cadastro o pastor Agostinho já fez o meu Uhum. cadastro para nós visitar os presídios. Nós tá só esperando a liberação do diretor para nós agora começar a visitar os presídios e eu tenho certeza que muita mais almas que será salva. Então tudo Deus tem um propósito. Tudo, porque se eu tô como presidente, eu não tenho tempo de ir nos presídios. Eu não tenho tempo de fazer um trabalho que Deus me quer lá dentro. Que é o mais importante. Entendeu? As almas na DIP é importante? Lógico que é. Mas eles já estão andados, eles já estão ensinados. É só eles seguir o que eles aprenderam. Agora nós vamos buscar as almas dentro dos presídios. O trabalho que Deus nos prometeu quando eu me converti. Ainda vou te abrir a porta dos presídios. Deus não falou que vai me abrir as portas dos Gideões. Deus não falou que vai me abrir a porta do bom samaritano. Nada contra. Hoje em dia os pregadores só Só querem. isso. Deus usou um profeta e me falou: no tempo certo, eu te abrirei as portas dos presídios e você vai pregar lá dentro. Opa! E não vai mais ficar, vai pregar e vai sair. Vai pregar e vai sair. Vai pregar e vai sair. E muitas almas serão salvas. Então eu estou no propósito.
Teve alguns pastores, Yang, que achou que eu estava no pecado porque eu fiz a transição. Teve alguns pastores que falaram, não, ele pecou, não, ele traiu a mulher dele, não, ele largou a mulher dele. Olha como que a mente desse povo tá, porque eles foram ensinados que os pastores é dono da igreja. Aí quando vê algo diferente, eles acham que você pecou. Eles acham que você caiu. Falaram até que eu estava devendo milhões na igreja, por isso que eu passei. Olha o absurdo, Yang. Mas não é de membro, não, de pastores. Pastores na frente da obra. É porque eles foram ensinados que o pastor é o dono. E o pastor não é o dono, Yang. O pastor não é o dono da igreja. A igreja de Cristo. E Cristo põe quem ele quer na frente. A igreja de Cristo. É de Cristo. Ele é a rocha. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra rejeitada. Ele é o dono. Se ele quiser levantar o Yang hoje para pastorear a Lagoinha, ele levanta. Ele tira quem ele quiser de lá. Ele é o dono. Agora os homens, falam, eu sou o vitalício da Convenção de São Paulo. Eu sou o vitalício da Convenção de Pernambuco. Até Deus matar e pôr quem ele quer. Porque Deus, ele faz o que ele quer. A obra é dele, Yang. A obra é dele. A obra é dele. Cara, esse ponto que você falou, isso eu fiquei com algo na minha cabeça aqui agora, é justamente da porta, né? A maioria dos pregadores e pastores hoje, eles querem portas que são agendas. Um quer pregar num campo que é grande, outro quer pregar num congresso que é conhecido, uma vigília que é muito conhecida. Qual é a porta mais valiosa que todo pregador devia agradecer muito quando Deus abre ela? Qual é a porta mais valiosa para um pastor e para um pregador? A porta da prisão, a porta da praça, a porta do prostíbulo. Yang, se Jesus estivesse na terra hoje, não, vamos lá, se Jesus pisasse hoje em Alphaville, onde que Jesus ia pisar? Pensa aí, onde que Jesus estaria em Alphaville? Na Lagoinha, cobrando 240 no ingresso? Jesus estaria nesse showzinho que eles fizeram uns tempo atrás agora? Onde Jesus que pisaria? Onde Jesus estaria, Yang? Onde que tem aqui um ponto que tem os necessitados? Aqui em Alphaville. Onde Jesus ia falar, onde tá aqui as prostitutas? Cadê? Jesus sentou no poço, a samaritana chegou. É com você que eu quero pregar. A melhor porta que Jesus pregou. E a samaritana voltou para Samaria e trouxe mais quantos de lá? Muitos. Estevão pregou na praça. O melhor congresso de Estevão na praça. O que Estevão recebeu? 50 mil? Não. 30 mil? 10 mil? Foi pedrada. Pedrada! E hoje eles querem o quê? 50 mil, um hotelzão. Não tô dizendo que não tem direito à oferta. Não tô dizendo isso. Mas Estevão recebeu pedrada. Mas quando ele olha pra cima, o céu tá como? O céu tá como? Aberto. O céu tá abrindo. O céu tá abrindo. Pedrada. E o céu tá abrindo. E Deus tá lá onde? À direita. A salvação. Ele pregou de Gênesis a Apocalipse, ele não mudou a mensagem. Ele sabia que ia ser apedrejado, que a mensagem ia ser dura, mas ele não mudou. Aí os pregadores estão mudando mensagem. Pra quê? Pra abrir porta nos Gideões, pra abrir porta no Samaritano, pra abrir porta na Vigília do Brás. Mas eles não querem pregar no presídio. O presídio não dá oferta. O presídio não tem dízimo, né? O presídio não tem dinheiro. Mas o presídio tem o quê? Almas. Paulo prega dentro da prisão, Atos dos Apóstolos 16, 31, do 25 ao 31. Paulo prega dentro da prisão por causa de um carcereiro. Tem um macedônio pedindo ajuda. E esse macedônio é quem? O carcereiro. Olha aqui, quando o carcereiro vai se matar, Paulo que faz assim, ó. Não faz nada. Ninguém sai. Ninguém sai. Por que ninguém sai? Se alguém sair, ele morre. A preocupação de Paulo não é com a porta, é com a alma. A preocupação dos pastores é com a porta. Qual foi a meta? Não bateu a meta? Tá fora. Não bateu a meta? Vou pro outro. Não bateu a meta? Some daqui. Mas Paulo tá dizendo assim, ó, eu quero a alma. Carcereiro não morre. Carcereiro não morre. Carcereiro não morre. Mas hoje os pastores estão preocupados com a porta. Morre a alma, mas a oferta fica. Morre a alma, mas a meta bate. E aí? Que evangelho de hipócrita. Um evangelho de fariseu. Como o louvor daquela moça, que ela foi bem demais. Desapareceram com ela. É quando ataca o sistema e ela desaparece, é assim mesmo. Mas ela foi muito bem. Evangelho de fariseu, cada um escolhe seu. Yang,
Eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte, Vaz. Você não vai me ver depois de uma agenda, eu na pizzaria com panelinha de pregador, com panelinha de pastor jantando os outros, falando mal dos outros, falando mal do outro pregador. Vaso, quando eu vou pregar, o pastor fala, vamos jantar. Eu falei, muito obrigado, pastor, vou jantar na minha casa, que lá na minha casa ninguém vai meter o pau em ninguém. Então, a gente tem que entender que a alma é importante, a porta. Se ela aqui ficar aberta e a alma que for salva, legal. Mas se for pra alma ser salva, deixa a porta fechar. O importante é a alma. Paulo deixa bem claro. A porta se abriu, ninguém fugiu por causa do Macedônio, por causa do carcereiro. Então a gente precisa pensar que aquela alma é importante. Uma coisa que você falou aí, eu já quero até trazer aqui, que você falou sobre a língua, né? Às vezes, estar em lugares, pregadores que falam da vida do outro, pastores que falam da vida do outro. Aí me vem a reflexão sobre a língua, né? Sobre a fofocaiada que, por incrível que pareça, cada tempo que passa no meio dos cristãos, mais aumenta, cara. Qual é o que torna realmente a língua essa arma letal, que mesmo sendo pequeno, ela causa um estrago absurdo? A Bíblia diz o que é da língua? Que se eu não controlar ela, eu não controlo o meu corpo. Se nós não controlar a língua, que é pequenininha, eu não controlo a minha mão, aí eu vou me masturbar. Uhum. Se eu não controlar a minha língua, eu não controlo o meu olho, aí eu vou olhar na onde não é pra olhar. Se eu não controlo a minha língua, eu não controlo meus pés, aí eu vou pisar onde não é pra pisar. Então, as pessoas que estão se juntando pra essa fofocaiada, Yang, não é o neófito. O neófito, ele tá vindo querendo saber quem é Deus. É os pastores, os que estão sentados no altar, os que estão pregando, dizendo, não ajunta e espalha. É eles que estão juntando e espalhando. Então a gente tem que controlar a nossa língua. É bíblico isso aí. Controle a sua língua. Se não controlar, você não controla o seu corpo. E qual a reflexão, por exemplo, que fica para o crente fofoqueiro? Cuidar da vida dele, né? Cuidar da vida dele, ser espiritual. Entendeu? Eu acho que a casa dele, a casa dela, deve estar uma bagunça, deve estar uma desordem. Então arruma a casa, faz igual a dracma perdida. Antes dela chamar a vizinha, olha que interessante, Yang. A dracma perdida, antes dela chamar as vizinhas, ela primeiro arruma a casa. Mas tem crente, olha aqui, que tá com a casa bagunçada e tá chamando os vizinhos pra saber da bagunça. Aí depois que os vizinhos sabem da bagunça, ela quer arrumar a casa. Aí não adianta mais. Aí todo mundo sabe que o marido dela é um podre. Aí todo mundo sabe que o filho dela é um nóia. Por quê? Porque antes dela arrumar, ela chamou. Mas a dracma não. Primeiro ela acende a luz, arruma a casa. Olha aqui, ela encontra a dracma perdida e depois ela chama as vizinhas, faz uma festa. Olha a diferença. Mas os crentes de hoje em dia tá chamando todo mundo pra ver a bagunça. O meu marido não presta. O meu marido fez isso. O meu marido aquilo. Aí daqui a pouco, quando o marido dela vem pra igreja, tá todo mundo olhando ele com outros olhos. Por quê? Ela falou antes de arrumar a casa. Então a gente tem que arrumar a casa primeiro. Depois chama, depois fala, depois faz a festa. Todo mundo vai vir com a casa arrumada. Opa, aqui agora todo mundo é crente. Aqui o negócio que tá arrumado. Mas não. Estão chamando pra ver a bagunça antes de arrumar. Agora, uma outra pergunta aqui. Qual a sua visão acerca do movimento Legendários, que é um movimento que cresceu muito no Brasil nos últimos anos? Como você enxerga? Por que tudo que é de fariseu cresce? Por que tudo, olha aqui, por que tudo que é de fariseu, por que tudo que é modinha cresce no meio evangélico? Mas a leitura de bíblica não cresce. A oração não cresce. Que sem comentário para legendário, né? Sem comentário. Devia ter aí, ó, oração. Um grupo de oração não tem, mas tem um grupo que... Sem comentário. Deixa isso pra lá, né? Você acha que é o que? É modinha? É modinha de fariseu ainda, né, meu? Pelo amor de Deus. Eles estão imitando quase o No Limite que tinha lá, né, na Globo, né? Não tinha o No Limite lá uns anos atrás? Já vi, sim. Então, estão imitando mais ou menos. Sim. Estão imitando o mundo. Aí estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Igual um dia o pastor Eliseu Rodrigues pregou e disse assim, a gente não precisa trazer o mundo que ir para a igreja. É só levar a igreja para o mundo.
Sim. A igreja precisa ensinar eles, a igreja precisa levar a oração, a igreja precisa levar a Bíblia, mas não, ele quer trazer a modinha pra cá. Cola, apaga a luz, solta a fumaça, põe a discoteca. Daqui a pouco vai ter a suruba gospel, daqui a pouco vai ter a maconha gospel, daqui a pouco vai ter a farinha gospel, daqui a pouco o presbítero ele vai pegar a mulher do evangelista. Tá tudo bagunçado, tá tudo modinha. Você acredita que a igreja ela tem perdido a sua identidade? Muito, muito. Da Assembleia de Deus que tem mudado, né? Muito, né? Assembleia de Deus. A do Nordeste ainda continua, mas a de São Paulo que tem mudado muito. Muito. Esses dias eu vi uma igreja, conferência bíblica com a luz apagada. Conferência bíblica com a luz apagada? É conferência do quê? Eles vão ler a Bíblia como ali? Cara, mesa que não nos cabe. Qual a importância de identificar a mesa que não nos cabe? Lembra de Josafá? Josafá, quando ele vai para a mesa de Acabe, ele faz uma oração. Você precisa orar para ver que se te cabe ou não. E sabe qual oração que Josafá, depois que ele ora, ele fala? Não tem profeta de Deus aqui? Tem 400 profetas. Não tem profeta de Deus aqui? Olha o que o rei Acabe fala. Tem um aí, mas ele não gosta de mim. Por quê? Porque prega a verdade. Porque fala a verdade. Porque confronta o erro. Confronta o pecado. Aí Josafá fala, não fala isso. Manda chamar ele. Aí Micaías chega. E Micaías chega dizendo, tu vai morrer. Tá todo mundo dizendo que você vai ganhar a guerra, né? Tá todo mundo dizendo que você é o cara, né? Mas você vai e não volta mais. Profeta de Deus, antes dele fazer uma aliança, antes dele sentar numa mesa, ele ora. Porque tem muita gente igual Geazi, anda igual profeta, fala igual profeta, mas não é profeta. Geazi, pega o bordão, põe em cima da criança. A criança, acontece o que com a criança? Nada. Por quê? Não é profeta. Ele só anda com Eliseu. Ele só fala igual Eliseu. Ele só se veste igual Eliseu. Mas ele não é profeta. Ele não é tanto profeta que quando Eliseu abre mão do ouro, da prata e das vestes bonitas, Geazi quer ir atrás. Quantos profetas tá querendo o ouro e a prata de Naamã? Vai querer o ouro e a prata de Naamã? Tá bom. Você e toda a sua família vai pegar a lepra dele também. Então nós temos que ter Micaías. Tá faltando Micaías na nossa geração. Micaías tá sendo deixado de lado. Micaías não tá sendo chamado mais para pregar. Micaías está sendo rejeitado. Mas Josafá ainda vai fazer oração na mesa de Acabe. E quando Josafá fazer oração na mesa de Acabe, Josafá vai detectar nenhum desses profetas é de Deus. 400, Yang. E nenhum é de Deus. Tem algo errado, né? Só profetiza o que Acabe quer. Tem um monte aí, Yang. Só revelação de chave. Não tenho nada contra. Mas ninguém revela o que se conserta. Ei! Fecha a boca! Cadê Micaías? Onde está o Micaías? Esconderam ele? Mas Micaías vai voltar para os púlpitos. Vai voltar para a nossa igreja. Então cuidado com a mesa de Acabe. Se você não orar na hora que for sentar na mesa de Acabe, você vai se corromper. Quando Micaías fala que Acabe vai e não morre, vai e não volta mais, olha o que Acabe faz. Josafá, você vai de rei. Eu vou disfarçado. Tá achando que Deus não conhece o disfarçado? Tá achando que Deus não conhece que você tá de terno, tá de gravata, tá de saia, mas você tá disfarçado, que você não é crente? Aí o flecheiro, olha o flecheiro, Yang. Acerta quem? O disfarçado. Porque o flecheiro conhece. O arqueiro, ele conhece. A flecha não vai atingir o inocente. A flecha vai atingir o disfarçado. E Deus, ele vai pegar muitos disfarçados. Pessoas fingindo que é crente, mas é pilantra. Eu vou falar bem aqui, ó. Pessoas fingindo que é profeta, mas tá indo no Facebook ver a vida de alguém para revelar. Pessoas fingindo que mas não é. O arqueiro vai te pegar. O arqueiro vai acertar a flecha. E tá chegando a hora. E tá chegando o tempo. Uau. Essa questão aí que você falou até me traz aqui uma reflexão sobre itinerantes, né?
Porque quando você fala de disfarçados, automaticamente eu penso na questão dos itinerantes. Ah, todo itinerante, para um cara ser itinerante, ele precisa ter a liberação do pastor dele dizendo vai, assim como o arqueiro lança uma flecha, ou não? Porque hoje a gente percebe que às vezes tem jovem na igreja que o cara tem 18, 19 anos, ele se lança. Não, agora eu sou itinerante e sai pregando em várias igrejas. Qual a sua visão? Ô, Yang, pra mim o itinerante, ele tem que ter a liberação do pastor dele, sim. Eu tinha o Gabriel Damasceno, que era o único itinerante na DIP. Eu falei pra ele, eu quero você na ceia e nos cultos de ensino. Os outros cultos você está liberado. Eu detectei que Deus chamou ele para aquilo. Eu observei que Deus queria soltá-lo, liberá-lo para ele. Ele tinha uma mensagem muito boa e estava bem equilibrado. Mas para mim, essa nova geração tem que sentar, né? Tem que sentar. Primeiro a gente senta, entendeu? Mas o problema é que os nossos jovens já estão querendo ensinar, mas nem sentou. Já estão querendo que falar em hebraico, em grego, em aramaico. Já estão querendo pregar no culto de ceia. Culto de ceia, quem prega é pastor. Culto de ceia, quem prega é de pastor pra cima. Não tem como eu colocar um jovem para ele pregar no culto de ceia. Como que eu vou colocar um jovem para ele pregar no encontro de casal? Ele nunca foi casado, Yang. Não, não existe. O jovem vai pregar para jovem. Ele vai pregar ali, que o jovem pregando, um testemunho e etc. Mas ele vai sentar. Quando chegar a hora dele ser um itinerante, sim. Mas hoje todo mundo virou itinerante, né? Hoje todo mundo quer cobrar, né? Quer ter uma assessoria, não lê a Bíblia, não renuncia, não ora, não tem uma vida separada e quer ser itinerante. Vive no grupinho dos pregadores. Ah, eu indico ele que você me indica, tá? Indica eu naquela igreja que eu indico você naquela. Eu acho que quem apresenta é Deus, né? Deus que apresenta. Deus que vai tocar e vai dizer, não, traz o Yang. Aí o outro vai ver o Yang, não, traz o Yang. Aí o outro vai ver, traz o Yang. Então, eu acho que itinerância é muito sério. Eu acho que alguns Deus libera sim. E alguns Deus vai liberar. Alguns vai ajudar na igreja. Vai ser um diácono, vai ser um porteiro. Imagina se todo mundo que foi itinerante. Vai ter porteiro na igreja? Na DIP, na época, cresceu muito jovens pregando. Eu dizia assim, ó, dia de culto vocês não saem. Nem faz agenda. Dia de culto, que fica na porta. Serve uma água. Ajuda na mídia. Você vai honrar outra igreja, mas não vai honrar a sua? Então, eu acho que itinerante, Deus libera assim, que nós temos vários aí no Brasil, vários que têm uma boa mensagem, que Deus liberou. E alguns não vai ser itinerante, vai ser pastor, vai ser auxiliar, vai ser evangelista, vai estar no campo missionário, certo? E é isso. Para mim, o itinerante, quem libera é Deus. O itinerante quem libera é Deus. Quem li- Essa aí, que conforme você vai falando, já vai vindo as polêmicas. É outro ponto, jovem pregador. Qual é a sua visão? Porque o que acontece? A gente vê que hoje no Brasil, a gente tem muitos meninos que começam a pregar e a gente tem poucos ou específicos casos de realmente perseverança, né? No sentido de que, por exemplo, nós temos hoje, de tantos que já passaram, a gente tem o Matheus Nonato, que hoje é pastor, e o pastor Alex Silva também, que hoje é pastor. Tem também um outro que eu não lembro, eu não me recordo o nome dele. Cara, eu não recordo o nome dele, mas é um que já deu entrevista, já foi na TV, né, ali na Sônia Abrão, já deu entrevista na Globo, que eu não sei onde se encontra hoje. Mas, qual é a sua visão, qual a ótica do pastor Diego Reis acerca dos jovens pregadores, dos meninos pregadores? Ô, Yang, Deus chama jovem. Deus Deus chama chama. jovem. Deus chamou Samuel. Deus chamou Davi. Tem vários na Bíblia que Deus chamou. Mas eu acho que a nossa igreja precisa começar a dar atenção para o nosso departamento infantil. Porque do departamento infantil que vai nascer o nosso jovem, certo? O nosso jovem Sim, ele vai crescer na onde? Num departamento infantil. sim. O departamento infantil não pode ir para a igreja para ficar jogando papel. Para ir, eu vou comer um lanche na igreja. Pode até ter um lanche, porque nós tinha na hora certa, mas eles têm que aprender a palavra. Eles têm que estar com a revistinha de criança para eles entender a palavra e crescendo. Eu falava assim, ó, eu quero que o jovem que sai do juvenil pregando na mocidade. Quero ele pregando. Mas ele tendo o quê? Ordem. Então, eu acho que jovens, a gente tem que tomar muito cuidado com eles.
Muito cuidado, senão o nariz empina, o eguinho entra, e daqui a pouco ele tá achando que ele é melhor do que o pastor. Daqui a pouco ele tá querendo mandar no pastor, porque alguns jovens, quando eu brequei eles de pregar dia de culto, ficaram de biquinho. Viraram a cara. Pode virar a cara, que fazia biquinho, que o pastor aqui sou eu. Então vocês vão pregar quando não é dia de culto. Dia de culto, os jovens estão na igreja. Participando do culto da igreja. Quando não for, passa a agenda para mim e nós vamos liberar. Eu posso liberar, um congresso. Libera um domingo, mas não todos. Aí eu vou ver quem dos obreiros que vai estar fora, para não estar todos, né? Uhum. Já pensou? Num dia de domingo, eu com 15 obreiros pregando fora? E quem vai ajudar na igreja? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Os nossos jovens é um ouro. É um ouro que tem que ser lapidado. Se eles tiverem o ensinamento certo, Mateus Donato, ele tá crescendo certo. Hoje, se eu não me engano, ele tá tomando conta de uma igreja. Ele tá crescendo certo. Então ele aprendeu certo. Ó a diferença. Então, tem assuntos que jovens não tem que entrar. Tem assunto de política. O jovem vai entrar o quê na política? Ele vota em quem? O momento do jovem não é momento de política. É momento dele ser jovem. É momento dele curtir. Yang, eu fiquei no colégio interno dos 8 meses aos 10 anos. Eu fui embora de casa com 13 anos. Com 13 anos eu faço o primeiro homicídio. Com 19 anos eu vou preso e saio com 30. Olha aqui. Que infância que eu tive. Nenhuma. Aí os jovens têm como ter uma infância. Ele tá querendo chegar na fase adulta com 15 anos. Com 13 anos. Com 14 anos. Não, ele tem que ser jovem. Ele tem que aprender a Bíblia lá na escolinha, ele prega lá na escolinha, até ele vir crescendo, até ele vir no tempo de Deus. Quando ele chegar no tempo de Deus aqui, ele vai explodir. Por quê? Ele passou todas as etapas. Ó, Deus quebra protocolo? Sim. Princípio não, né? Princípio então não. você tem que vir no princípio, É. aprendendo certo. Imagina, ele vai sair do juvenil direto pros varões? Não, ele tem que passar na mocidade. Ele tem que passar na mocidade. Eu sempre falo que um líder que dirige uma mocidade, ele tá pronto a dirigir uma igreja. Porque os jovens não é fácil. Nós tínhamos 70 jovens na mocidade lá na DIP. 70 jovens. Você acha que é fácil, Yang? Com esse mundo de hoje, que é tudo liberal? Fácil, com doutrina? Na hora dos cultos, todos os telefones retirados deles, para prestar atenção na palavra? Você acha que foi fácil fazer isso? Não é fácil, mas nós estamos vindo de uma forma que eles iam crescer certo. Crescendo certo, crescendo correto. E quando você cresce correto, quando que você cresce no tempo de Deus, Deus faz você aparecer. Porque você veio no tempo de Deus. Mas as pessoas querem pular o tempo de Deus. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem bastante gente. E Deus precisa disso, Yang, para levantar alguém? Não. Nós começamos com a DIP numa porta de garagem, com 18 pessoas, onde 8 ia pro culto e 10 não ia. E chegamos a uma catedral. Não fomos buscar aliança com ninguém, só visitando lares. Hoje as pessoas querem trazer o povo aqui para a igreja, mas não quer cavar, não quer visitar os lares, não quer fazer um evangelismo. Deus chamou nós para ser cauda ou para ser cabeça? E se nós é cabeça, então nós vamos mostrar que nós é cabeça. Eu não vou lá na sua igreja porque a sua igreja é lotada. Eu vou fazer aliança com o Yang porque a igreja do Yang é lotada. Não, eu vou cavar aqui, eu sou cabeça. Eu vou orar aqui, Deus vai me dar estratégia. Foi isso que a gente fez. O pessoal falava, qual o segredo da DIP? A DIP não tem segredo. A DIP é oração e ação. Oração e lá. Oração e lá. Monte e lá. Os lares estão aí, muita gente em depressão. Os pastores não querem visitar mais os lares. Mas os lares ainda é onde começa a igreja. Jesus ama lá. Lá de Zaqueu, lá da sogra de Pedro. Jesus, quando volta para Cafarnaum, a casa dele tá o quê? Lotada, sim ou não? Sim. Lotada. Jesus não chamou ninguém. Ficaram sabendo que ele tá em casa, o povo, ele tá lá. Vamos lá. Então a gente não precisa ficar fazendo aliancinha errada. Se nós é cabeça, Deus vai dar estratégia para nós.
Deus conduz Deus automaticamente. conduz, Deus dá o crescimento. De certo modo, então, a gente pode dizer que tem algumas igrejas que na verdade, não estão crescendo, ou se está crescendo de Tá forma inchando, tá artificial. inchando. Vamos lá. A igreja tá lotada, não tem escola bíblica, não tem doutrina, não tem oração, só revelação. E se o vento passar? Vai acabar com tudo. A casa não tá firmada na rocha, tá firmada na areia. Tá inchando. Tem um monte aí, Yang. Lotada, Yang. Lotada. Lotada. Não tem. Agora vamos buscar. Não tem uma escola bíblica. Não tem um culto de doutrina. Tem a mesa da revelação. Aí lota mesmo. A mesa da revelação. Aí vai lotar, Yang. Não sou contra a revelação de Deus. Opa. Mas Deus revela aqui todo culto? Não é todo culto que Deus revela. Me prova na Bíblia, pastor Diego Reis, a mulher do fluxo de sangue. Jesus pergunta, alguém me tocou? O pai revelou para ele? Ou ele perguntou? Ele perguntou. E o discípulo responde o quê? Vou saber quem te tocou, a multidão te aperta e te oprime. Aí Jesus fala, alguém me tocou diferente. Então, Jesus, ele tá querendo dizer, alguém veio na oração. Alguém veio diferente nesse culto aqui. Ah, mas só que lá em Zaqueu, ele revela o nome de Zaqueu. Em Levi, em Mateus, que para Levi, ele revela, Levi, larga tudo e me segue. Tem culto que tem revelação, mas tem culto que não vai ter revelação. E o povo quer revelação todo culto. Todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto. A revelação tá aqui, ó. A boca de Deus tá aqui. Quer que Deus fala? Tá aqui. Tá na nossa frente. Tá vendo? Palavra. Tá aqui. Acabou. Então não tem. O povo tá sendo enganado, tá sendo frustrado por falta de ler. E por escolha própria, né? Porque você Por falta- percebe que, por exemplo, é culto que tem revelação lota, culto de doutrina. Culto de doutrina vai. Por que? Aí fala assim, pastor, por que o seu culto de doutrina ele era lotado? Ele era cheio? Porque o culto de doutrina nossa tinha regras. Quem não vir pro culto não prega fora e nem dentro. Durante até a próxima doutrina. Quem não vir pro culto não dirige o culto. É a escalada para dirigir o culto da irmã terça. Se não aparecer no culto de ensino, não dirige. Pode ir pra outra. Então nós tinha regras. Nós tinha disciplina. As pessoas hoje não põem mais regra na igreja, não põem disciplina. Como que o povo. Imagina um cara vindo do PCC. PCC tem regra. Sim. PCC tem disciplina. Tem organização. Vindo pra uma igreja bagunçada. Você acha que ele fica? Não. Uma igreja que pode tudo? Pode beber, pode fazer o que você quiser, pode pregar de regata, pode pregar de bermuda. Não que a roupa prega, mas uma organização, mas uma disciplina. Peraí, não tem regra, não tem disciplina, tudo pode, que tudo bagunçado. Nós que viemos desse mundo, nós precisamos estar numa igreja disciplinada. Senão a gente vai achar que nós estamos no mundo. Não vai achar que pode tudo. Entendeu? Então precisa ter regra. Precisa entender, não, aqui não pode, lá podia, mas aqui não pode. Imagina um ex-alcoólatra, eu dizendo assim pra ele assim, ó, você pode beber um pouquinho de vinho. Ele vai beber a garrafa toda. Daqui a pouco ele vai beber o 51. Daqui a pouco ele vai querer cheirar uma farinha. Daqui a pouco ele vai querer roubar alguém porque o dinheiro acabou. Daqui a pouco ele vai matar alguém. Porque o pastor falou, bebe um pouquinho. Qual é a sua opinião sobre bebida? A Bíblia diz o quê? Vigiar primeiro, não é? Sim. Então vamos vigiar. Vigiar é melhor, né? Vigiar é melhor. A Bíblia diz, bebeis, mas não embriagueis. Mas ela diz, aí Jesus diz, antes de orar, vigia. Então vamos vigiar. Leva isso, tira isso daqui. Vamos ficar na vigilância. Vamos vigiar primeiro. Já que tem algumas pessoas usando o texto, né? Então vamos vigiar. Vigiar primeiro. Não bebe não, filho. Vigia. Aí daqui a pouco você bebe, daqui a pouco você quer cheirar, daqui a pouco você quer roubar. Porque eu conheço pessoas que roubava porque bebia. Ficava muito louco, aí ele virava o monstrão. Mas quando ele não bebia, ele era tranquilo. Mas quando ele bebia, ele cheirava, ele queria roubar.
Imagina se nós tiver um obreiro desse dentro da igreja, que Deus buscou ele, aí você fala, só um pouquinho de vinho, bebe. Pode, não tem problema nenhum. Eu ouvi um ditado que diz assim, um abismo puxa o outro. Puxa o outro. Um abismo puxa o outro. É. Aí ele vai, bebe aqui um pouquinho. Hoje, amanhã ele bebe um copo cheio. Na outra semana ele bebe a metade da garrafa. Depois ele bebe a garrafa toda. Agora ele tá comprando um engradado de cerveja e deixando na geladeira. Ó, Yang. Aí ele já faz um churrasco e já pode beber uma latinha. Ó, já mudou, só era um pouquinho de vinho. Já automaticamente ele vai... E aí? E agora? E quem é o responsável? Tava indo bem o obreiro, né? Mas você autorizou ele beber? Então é melhor vigiar. Eu sempre falei, gente, vamos vigiar. É melhor nós vigiar. É melhor nós nem ficar lá na biqueira com os caras lá. Ô, rapaz, tranquilo, tranquilo. Eu venho aqui, depois eu venho. Aí quando você nega uma, duas, três, quatro, os caras não chamam mais. Porque você fugiu da aparência. Do mal. É igual o vinho. Não, obrigado, quero não. Não vai mais oferecer. Eu sempre falo que quando eu chego na favela que era minha, eu não mando ninguém apagar o baseado. Eu já fumei com eles. Eu não mando ninguém parar de cheirar, eu já cheirei com eles. Eu só desço, Ian. Não falo nada. Eles que falam, apaga o baseado que o pastor tá descendo. Então vai ter pregação que a gente não precisa falar. Nós é a pregação. Quando o microfone desliga, a nossa vida tem que gritar Cristo. Desligou o microfone. E o que a sua vida fala de Cristo? Forte. Porque com o microfone ligado é Cristo. E quando o microfone desliga? Cristo que tá gritando dentro de você? Onde você desce na favela que era sua, eles estão vendo Cristo? Meu... No seu emprego, eles estão vendo Cristo? Cara, isso é forte. Na faculdade, eles estão vendo Cristo? Mas quando o microfone liga, aí você tem Cristo. E quando o microfone desliga? Tem Cristo? É. A gente tem algumas pessoas que dizem assim, não, eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre a minha vida. Eu não me importo o que as pessoas acham de mim. Mas o quanto para o cristão, o quanto a visão que os vizinhos, principalmente as pessoas próximas, têm dele, pode falar muito sobre o caráter dele. Sim. Os vizinhos, eles estão nos observando, né? Eles estão nos observando. Quando nós passamos, às vezes as pessoas não falam nada, mas peraí, como que eu sou cristão e eu fico até meia-noite com os caras na rodinha? Como que eu sou cristão e eu não saio de dentro do bar? Como que eu sou cristão e eu fico naquela rodinha da fofoca todos os dias? As pessoas vão dizer, eu vou ser crente assim? Eu não quero. Então a gente tem que se afastar, Yang. Quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, falando com Deus naquela época, no meu entendimento, que eu nem que conhecia Deus, nem sabia falar com Deus. Um dia no sofá eu sentei e falei assim, o que eu tenho que fazer para ser crente, já que eu aceitei Jesus? Só falei isso, Yang. Quando foi à noite eu tive um sonho. E nesse sonho, um homem falava assim para mim assim, ó, sai de perto deles e vem para perto dos meus. Sai de perto deles e vem para perto dos meus. O que Deus estava querendo me dizer? Se você ficar perto deles, você não vai conseguir vencer. Se você ficar na rodinha com eles, você não vai vencer. Mas se você ficar perto dos meus, você vai ter uma vida de oração. Você vai conhecer a minha palavra. Então, o sonho me direcionou. Mas eu fiz uma pergunta tão simples. Simples. Eu sentei no sofá e falei, o que eu tenho que fazer? Por quê, Yang? Eu não queria ser motivo de chacota. Eu não quero ser motivo de alguém dizer assim, lá, um dia pregou pra mim e tá fumando com nós. Falou pra mim que Jesus salva, mas não salvou ele. Falou pra mim que Jesus liberta, mas ele tá cheirando. Então, quando eu vim pro evangelho, eu falei, Jesus, eu não quero ficar aqui hoje e amanhã sair. Ficar aqui hoje, eu quero... O que eu tenho que fazer? Aí Deus me deu esse sonho. Sai de perto deles e vem para perto dos meus. Esse foi o sonho que Deus me deu, que foi a chave. Foi o que virou. Na minha vida espiritual. Uma pergunta simples que eu fiz para Deus. E Deus me deu um sonho.
Deus me deu um sonho nessa noite, na mesma noite. Eu levantei de manhã, eu falei, entendi. Aí eu comecei, troquei o telefone, troquei o chip. Na época não tinha nem chip, acho que era aquele telefone ainda de linha. Não tinha nem chip em 2011, 2010, eu acho. Já tinha chip? 2010 era linha. Era linha ainda, né? Então, era de linha ainda, aquele, é que nós chamava ele de uns assim que entrava no presídio lá que os caras usavam, de linha, que Sim. colocava vários na linha. Sim. De linha ainda. Aí eu troquei o número e fui se afastando, fui se afastando. Alguns hoje nunca mais falou comigo, uns ainda cumprimenta, mas em cima de um sonho que Deus me deu e foi uma girada de chave no meu ministério. Se as pessoas entenderem que ela vem pro evangelho, ela tem que se separar. Se ela não se separar, ela não firma. E qual é a linha tênue, por exemplo? Porque você trouxe algo que eu achei interessante. Você é estratégico. É tanto que até hoje as pessoas da região que sabem que você converteu, elas te respeitam até por conta da estratégia que você tem. Eu quero entender essa linha tênue entre aceitou a Jesus, você não deve sentar na mesa dos escarnecedores, você não deve estar envolvido no meio das mesmas pessoas, porém, não virar cara 100% para essas pessoas na intenção de tem que ganhá-las. Sim. Qual é essa linha tênue? Como o cristão deve atuar? Ô, Yang, você não deve se contaminar, mas Uhum. você também não pode deixar de cumprimentar. Tranquilo, a paz, a paz, a paz. Conversava um pouquinho, quando eu via que o assunto mudou, eu me Mudou. retirava. Por quê? Ou eu me coloco no meu lugar, ou eles colocam eu no meu lugar. Porque vai chegar um tempo que eles vão ver eu tanto parando, tanto parando, tanto parando, que eles vão dizer assim, você não é crente? Quando você der uma resposta que eles não gostar, eles vão dizer assim, ó, mas você não é crente? Você tá E fazendo o aí? que aqui? Então, eu sempre falei, ou eu me coloco no meu lugar, ou eles me colocam eu no meu lugar. Uma vez, em 2013, um pastor falou, ô, irmão Diego, o meu irmão matou um cara e os irmãos levou ele pras ideias, tem como você ir lá comigo? Eu falei, você tá louco? Se eu for lá, os caras põem no meu lugar. Os caras vão dizer assim, você não preferiu sair? Você não quis voltar? Quando nós falou que o seu retorno voltou, você não quis. Você tá fazendo o que aqui? Aqui não é seu lugar. Já não me cabe mais. Eu falei, pastor, sabe o que nós sabe o que eu posso fazer para você agora? Eu não posso ir lá mais. Mas nós podemos ir pro monte agora orar. Orar. Vamos orar. Meu lugar, meu Não, papel agora não me cabe mais. boa. Não me cabe mais. E tem um monte de crente, Yang, dentro da igreja, que acontece um problema, vou te levar pras ideias. Vou te colocar no prazo. Vou pedir para você dar direção. Crente, obreiro, porque o meu irmão é fulano, porque o meu amigo, o meu parceiro hoje é o dono. Mas peraí, e Jesus é o dono de tudo. Se Jesus quiser matar todo mundo, ele mata, acaba com tudo. Só em uma oração que nós fazer. Agora os crentes tá dizendo que vai levar o crente pras ideias. Cara, isso é inacreditável. O crente vai levar o próprio irmão pro calabouço. Aquele que prega a vida, que diz Jesus da vida. Agora tá dizendo, vou te levar pras ideias, hein? Eu vi uma frase até essa semana que dizia assim: antigamente os crentes oravam, hoje em dia levam pro PCC resolver. E o que a Bíblia diz isso? Não levar o problema da igreja pro ímpio resolver. O apóstolo Paulo vai dizer. Na igreja tem pessoas capacitadas em resolver. E os crentes hoje tá levando pro crime resolver. Não é nem pro juiz, tá? Cara, O negócio tá sério. a cada dia que passa, é por isso que a gente entende. Eu recebi um convidado aqui que ele falou algo interessante. Ele disse assim: Jesus não pode mais demorar pra voltar, que se ele demorar pra voltar, não salva mais ninguém. Salva. Cada dia que passa só piora. Por isso que a Bíblia diz que os dias vai se abreviar. Porque Sim. se os dias não se abreviar, ninguém é salvo, senhor. Ninguém é salvo, Yang. Se Jesus não abreviar os dias, muita gente vai se perder. Muita gente vai perder a salvação. Mais se perde do que. Vai perder a salvação. Entendeu? Então, acho que a igreja precisa voltar. Voltar. Centralizar, orar, buscar,
Entender que Jesus é o dono da igreja. Uhum. Entender que não é pastor, não é crime, não é PCC. Faraó, Deus, quando quis acabar com o faraó, ele acabou e acabou. Então, a gente precisa voltar para o nosso centro, para a nossa raiz e entender que Jesus ainda age na igreja. Agora, existe alguma visão, alguma verdade sobre você que as pessoas não entendem? Ô, Yang, as pessoas não entendem o meu jeito. Por quê? Nós vivemos tanta coisa ruim. As pessoas querem que você fica toda hora de sorrisinho. Parecendo uma hiena. E logo você que passou tanta coisa. E evangelho é seriedade. Yes. Evangelho não é circo. Evangelho não tem palhaço. Então eu levo o evangelho a sério. Então, quando eu tô no altar, eu tava na frente da DIP, eu tô no altar, eu tô ali para proteger as ovelhas. As Uhum. pessoas, o pastor Diego Reis é grosso. Eu não sou grosso. Se a pessoa conversar comigo no dia a dia, eu não sou grosso. Mas eu não posso estar em cima do altar e levando na brincadeira, levando que como se fosse. Como se fosse. Não é sério. O altar é sério. Revelação é sério. A Bíblia é sério. Lê isso aqui, Yang. Eu tirava 7 horas do meu dia, 8 horas, toda quinta-feira a dar doutrina. Eu não vinha com nada comida requentada. Era comida quente, era feita na hora. Igual os pregadores vêm com a mesma mensagem em 50 mil igrejas. Comida requentada. Quero ver dar na hora. Toda doutrina. Cada doutrina é uma mensagem. Cada doutrina é uma mensagem. Cada doutrina é uma mensagem. Quero ver. É fácil. Viralizou com aquela mensagem. Ai, o fingido. Agora traz outra mensagem em cima disso. Traz outra mensagem em cima. Então, o pregador é isso, mas o pastor não. O pastor ele tem que ter mensagem todo dia. Todo dia ele tem que ter mensagem. Mensagem de confronto, mensagem de que Jesus está voltando, mensagem de que o pecado te leva aqui para o inferno. Tem que ter mensagem, tem que ter Cristo. Lógico, vai ter mensagem que Deus vai abençoar? Lógico que vai. Mas a maior bênção é o nome escrito no livro da vida. Se não tiver o nome lá, que vai para onde? Pro lago do enxofre. E quem vai estar lá? A besta. Satanás, os mentirosos, os macumbeiros, os feiticeiros. Então, a gente precisa levar o evangelho a sério. Com seriedade. Eu levo o evangelho a sério. Comigo não tem brincadeira com línguas estranhas. Um monte de palhaço brincando com línguas estranhas. Brincando com as coisas de Deus. Achando que as coisas de Deus é brincadeira. Querendo viralizar. Brincando. Pelo amor de Deus. Com o Espírito Santo ninguém zomba. Peca contra o Pai, peca contra o Filho. Mas contra o Espírito Santo, não tem perdão. Contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele tá na atualidade, ele tá agindo, ele tá trabalhando. Contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem como, Yang. Não tem como. É sério. É seriedade. Altar é pra homem. É pra pessoas sérias. Pra pessoas dedicadas à palavra. Eu sou dizimista, tá? Eu sou dizimista, tá? O exemplo tem que vir primeiro do pastor. Como que eu vou pregar aqui sobre dízimo se eu sou um espelho manchado? Eu sou dizimista, sempre fui. Desde quando eu me converti, dizimista. Como que eu vou pedir para minha igreja dizimar se o meu nome não tá na lista de dizimista? Dizimista. Então, aí um dia eu mesmo falou assim, mas pastor dizima? Eu falei, pastor não é ovelha? Pastor não é ovelha? Pastor não foi ensinado? Tem que dizimar. Todos têm que dizimar. Porque o dízimo vai contribuir para a casa do Senhor. Um som bom, uma cadeira boa, uma água boa. Imagina você chegando numa igreja, Yang, cadeira de plástico. Vai vir uma pessoa mais fortinha, vai sentar e vai quebrar a cadeira e vai cair. Nunca mais ela volta. Agora imagina, Yang, você chegando num som ruído, você não consegue ouvir o pregador pregar. Tem que ter um som bom. Quando você vai no McDonald's, você vai no drive, é rápido, não é? Sim. A cadeira é como? É meia dura, não é? Porque você vai comer rápido o lanche, não é isso? A cadeira até, ela joga você pra frente. Porque é rápido. Pra você É só comer rápido. um lanche e ir embora. É. E quando você vai na churrascaria? Como que é a cadeira? Confortável. Vamos lá. Quando você vai no culto, você quer uma cadeira confortável ou uma cadeira que vai te deixar desconfortável?
desconfortável, eu assisto o culto de casa, coloca na live, assisto lá no meu sofá. Mas quando tem uma cadeira boa na igreja, eu vou lá para aquele culto, 2 horas, tranquilo, a cadeira dá para nós sentar lá e assistir o culto. Yeah. Então, o dízimo é para isso, é para deixar todo mundo assistir o culto confortável. Conforto. Acabou. Lógico que sim. As igrejas precisam sim estar um som bom, uma cadeira boa, precisa ter uma estética boa, na onde que você vai entender o culto melhor, você vai ouvir o pregador melhor, você vai estar aqui. Nós estamos 1 hora aqui. Imagina se é uma cadeira de plástico. Eu já tinha levantado 3 vezes. Eu levantei alguma vez? Porque a cadeira é boa. Uma aguinha gelada. Tudo bonzinho. Você fala, ó, meu dízimo tá ali, hein? Ó, meu dízimo tá aqui, hein? E uma cadeira que tem dizimista, e uma igreja que tem dizimista, empresários, mas é tudo velho. O globo do microfone é tudo preto, ferrugem. Tá indo pra onde o dízimo? Tá indo pra onde? Aí vamos lá. O dízimo ainda é o celular do pastor e o nome do pastor. Tá indo pra onde o dízimo? Mas a igreja tem que ter o quê? Uma conta, um CNPJ. Tem que ir pra conta da igreja. Por que tá indo pra conta do pastor? Tem gente abrindo igreja, Yang, sem documento da igreja. Uma criança sai de um hospital sem a certidão? Não. E por que estão abrindo igreja aqui sem documento? Eles estão achando que igreja é bar? Pega 5 cadeiras, pega um balcão e compra uma 51 e vão servir? Tá vendo como estão levando a igreja à brincadeira? Sim. De qualquer jeito? De qualquer maneira? Tá vendo como não tem organização? Tá vendo como eles não se reuniram antes para eles montar um conselho? Olha aqui, Yang, é muito sério, nós vamos acabar agora. É muito sério. Antes de montar uma igreja, precisa ter um conselho. Presidente, vice, secretário, tesoureiro, 3 conselho fiscal. Começou ali a igreja. Vamos abrir o documento? Vamos. Vamos arrumar um contador. Abrir o documento. Depois de 3 meses, o documento chega, 3 a 4 meses. Chegou o documento, tá aqui, bonitinho. Vamos procurar o salão. Agora nós já pode alugar o salão no nome da igreja. Ó. Tudo alinhado. Agora vamos. Alugou o salão, bonitinho. Agora vamos procurar o bombeiro. Para o bombeiro vistoriar o local. Olha só. Olha quanta responsabilidade tem, Yang. Vistoriou, lacrou, saída, emergência, tudo bonitinho. Agora nós vamos visitar os lares para trazer o povo. Tá vendo como que tem alinhamento, né? Alinhamento. Por que o PCC cresce? Porque tem organização. E por que a igreja não cresce? Que é desorganizada. Esse foi o pastor Diego. O pastor Diego Reis é o convidado que ele não tem papas na língua. Ele fala o que tem que falar e isso é bom. Isso é muito positivo. Meu amigo, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um direcionamento para quem nos assiste nesse exato momento. Que você fosse boca de Deus agora, olhasse para a câmera e falasse com a nossa audiência. Gente, eu quero deixar um direcionamento de Deus para vocês. Se você estiver numa igreja que ela fala 9 vezes de dinheiro e uma de Jesus, sai de lá. Mas se você estiver numa igreja que fala 9 vezes de Jesus e uma de dinheiro, fica lá. Se você estiver numa igreja que não prega Jesus Cristo, sai de lá. Porque Jesus é o centro. Jesus é a base. Se não fala de Cristo, sai de lá. Se você estiver numa igreja que não respeita a palavra, sai de lá. Porque Jesus não está nessa igreja. Jesus não desce na onde ninguém respeita a palavra dele. Esse foi o pastor Diego Reis aqui no Yang. Quem quiser acompanhar mais conteúdos do pastor, as redes sociais dele estarão disponibilizadas aqui na descrição. Você consegue clicar, acessar o Instagram. O pastor Diego Reis, ele tem cortes que ele disponibiliza lá nas redes sociais dele. Então acompanhe mais, assista todos esses conteúdos. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Nós vamos ficando por aqui, mas é claro que você não vai parar hoje de assistir o YangCast, porque quem assiste o Yang uma vez não quer mais parar de assistir. Então, para facilitar a sua vida, eu vou fazer o seguinte, a minha produção vai deixar para você aí o próximo episódio, é só você clicar aqui que eu já estou com um novo convidado esperando você para a gente interagir em uma super entrevista. Clica aqui do lado e eu te espero na próxima entrevista. Até daqui a pouco.